Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, 1º de janeiro, ano 2023. Feliz Ano Novo. Hoje é a solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Primeiro dia do ano, que seja abençoado e cheio de realizações. Estamos aqui na nossa Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, para trazer o programa Minutos do Evangelho, aqui da Paróquia Santo Berto de Ibirama, uma realização da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da nossa paróquia. Vamos iniciar esse programa de hoje fazendo uma oração para o começo do ano, uma oração para o ano novo. A vida passa depressa, Senhor. O tempo corre veloz. Os dias sucedem-se ininterruptamente. A vida é cada vez mais agitada. Não há tempo para mais nada. É preciso correr para acompanhar. Mas hoje queremos parar um instante para falar convosco, Senhor. Pois um ano novo é uma etapa nova que começa. Hoje, os nossos pensamentos são de gratidão. Seria difícil enumerar os benefícios recebidos até o dia de hoje. Queremos também pedir perdão, pois nem sempre levamos a vida a sério. Muitas vezes, deixamos de cumprir as nossas obrigações. Falhamos tremendamente nas relações com os outros. Perdoai-nos, Senhor. E hoje o programa Minutos com o Evangelho vai trazer os santos da igreja dessa última semana, que passou até o dia de hoje, até dia 1º. Momento com Maria, vamos falar dessa solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Também teremos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma pequena reflexão deste Evangelho. E com a palavra à igreja, estaremos reprisando hoje o quadro do domingo passado, do dia de Natal, com a Ananda Bhakti. Será uma reprise, então. Em janeiro, o mês todo de janeiro, a gente vai estar reprisando esse quadro com algumas lideranças aí da nossa paróquia. Agenda, e compromissos da nossa paróquia. Músicas também vai ter. Então, que o primeiro dia deste ano, que se inicia, seja abençoado e que possamos manter o que está certo e, se for necessário, mudar o que está errado na nossa vida. É o propósito que devemos ter para esse início de ano. Manter o que está correto, melhorar o que está correto, corrigir, alterar o que está errado em nossa vida. Que assim seja. Dando prosseguimento ao programa de hoje, a gente vai falar dos santos da nossa Santa Igreja Católica, do dia 26 de dezembro, a última segunda, até hoje, 1º de janeiro do ano de 2023. E a gente já começa falando do dia 26 de dezembro, foi segunda-feira, dia do primeiro mártir da Igreja, Santo Estevão, o proto-mártir. Depois de Pentecostes, os apóstolos dirigiram o anúncio da mensagem cristã aos mais próximos, e principalmente ali iniciando com os judeus. Aguçando o conflito, apenas acalmado da parte das autoridades religiosas do judaísmo. Como Cristo, os apóstolos conheceram logo as humilhações dos flagelos e da prisão, mas apenas libertados das correntes, retornam à pregação do Evangelho. A primeira comunidade cristã, para viver integralmente o preceito da caridade fraterna, pôs tudo em comum, repartindo diariamente o que era suficiente para o seu sustento. Com o crescimento da comunidade, os apóstolos confiaram o serviço da assistência diária a 7 ministros da caridade, chamados diáconos. Entre eles, sobressaiu o jovem Estevão, que além de exercer as funções de administrador dos bens comuns, não renunciava ao anúncio da Boa Nova, e o fez com tanto zelo e com tamanho sucesso, que os judeus, chegando de improviso, arrebataram-no e o levaram à presença do Sinédrio. Lá, apresentaram falsas testemunhas que depuseram: este homem não
cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ouvimos-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria este lugar e modificaria as tradições que Moisés nos legou. Estevão, como se lê nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, cheio de graça e de força, como pretexto de sua autodefesa, aproveitou para iluminar as mentes de seus adversários. Primeiramente, resumiu a história hebraica de Abraão até Salomão. Em seguida, afirmou não ter blasfemado nem contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei, nem contra o tempo. Demonstrou de fato que Deus se revelava também fora do tempo e se propunha a revelar a doutrina universal de Jesus como uma última manifestação de Deus. Mas os seus adversários não o deixaram prosseguir no discurso, porque, dando altos gritos, taparam os ouvidos, precipitaram-se sobre ele, levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Dobrando os joelhos debaixo de uma tremenda chuva de pedras, o primeiro mártir cristão repetiu as mesmas palavras de perdão pronunciadas por Cristo sobre a cruz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Em 415, a descoberta de suas relíquias suscitou grande emoção na cristandade. A festa do protomártir foi sempre celebrada imediatamente após as festividades de Natal. Esse foi, então, Santo Estevão, né? Dia 27 de dezembro, terça-feira, dia do apóstolo, né? São João, o apóstolo evangelista. João, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior, de profissão era pescador, originário de Betsaida. Como Pedro e André, ocupa lugar de no primeiro plano do elenco dos apóstolos. O autor do quarto evangelho e também do Apocalipse será classificado pelo Sinédrio como indouto e inculto. No entanto, o leitor, mesmo que leia superficialmente os seus escritos, percebe não só o arrojo do pensamento, mas também a capacidade de revestir com criativas imagens literárias os sublimes pensamentos de Deus. A voz do juiz divino é como o mugido de muitas águas. João é sempre o homem da elevação espiritual, mais inclinado à contemplação que à ação. É a águia que, desde o primeiro bater das asas, se eleva às vertiginosas alturas do mistério trinitário. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está entre os mais íntimos de Jesus, e nas horas mais solenes de sua vida, João está perto. Está a seu lado na hora da ceia, durante o processo, e o único entre os apóstolos assiste à sua morte junto com Nossa Senhora. Mas, contrariamente a tudo que possam fazer pensar as representações da arte, João não era homem fantasioso e delicado. Bastaria o apelido humorista que o mestre impôs a ele e a seu irmão Tiago, filhos do trovão, para nos indicar um temperamento vivaz e impulsivo, alheio a compromissos e hesitações, até parecendo intolerante e cáustico. No seu evangelho, designa a si mesmo simplesmente como o discípulo a quem Jesus amava. Também, se não nos é dado indagar sobre o segredo desta inefável amizade, podemos adivinhar certa analogia entre a alma do Filho do Homem e a do Filho do Trovão. Pois Jesus veio à Terra não só trazer a paz, mas também o fogo. Após a ressurreição, João está quase constantemente ao lado de Pedro. Paulo, na carta aos Gálatas, fala de Pedro, Tiago e João como colunas da igreja. No Apocalipse, João diz que foi perseguido e degradado para a ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Conforme tradição unânime, ele viveu em Éfaso, em companhia de Nossa Senhora, e sob o imperador Domiciano, foi colocado dentro de uma caldeira de óleo fervendo, daí saindo ileso, e todavia com a glória de ter dado testemunho. Depois do exílio de Patmos, tornou definitivamente a Éfaso, onde exortava continuamente os fiéis ao amor fraterno, como resulta das suas 3 cartas, acolhidas entre os textos sagrados, como também o Apocalipse e o Evangelho. Morreu
carregado de anos em Éfeso, durante o império de Trajano, mais ou menos no ano de 98 ou 117, de 98 a 117, e ali foi sepultado São João, o apóstolo. Na quarta-feira, a igreja reserva para a memória dos santos inocentes mártires. A igreja honra como mártires este coro de crianças vítimas do terrível e sanguinário rei Herodes, arrancada dos braços de suas mães em tenra idade para escrever com seu próprio sangue a primeira página do livro de ouro dos mártires e merecer a glória eterna, segundo a promessa de Jesus. Quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. O episódio é narrado somente pelo evangelista Mateus, que se dirigia principalmente aos leitores judeus e, portanto, tensionava demonstrar a messianicidade de Jesus, na qual haviam se realizado as antigas profecias. Então Herodes, percebendo-se enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou matar em Belém e no seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque não existem mais. A origem desta festa é muito antiga. Aparece já no calendário cartaginês do século IV e 100 anos mais tarde em Roma, no Sacramentário Leonino. Hoje, com a nova reforma litúrgica, a celebração tem caráter jubiloso e não mais de luto, como o era antigamente. E isto em sintonia com os simpáticos costumes medievais que celebravam nessa circunstância a festa dos meninos, do coro e do serviço do altar. Entre as curiosas manifestações, temos aquela de fazer descer os cônegos dos seus lugares ao canto do versículo. Depôs os poderosos do trono e exaltou os humildes. Desse momento em diante, os meninos revestidos das insígnias dos cônegos dirigiam todo o ofício do dia. A nova liturgia, embora não querendo ressaltar o caráter folclórico deste dia, teve no curso da história. Quis manter essa celebração, elevada ao grau de festa por São Pio V, muito próxima da festa do Natal. Assim colocou as vítimas inocentes entre os companheiros de Cristo, para circundar o berço de Jesus menino de um coro gracioso de crianças, vestidas com as cândidas vestes da inocência, pequena vanguarda do exército de mártires que testemunharão com o sangue sua pertença a Jesus Cristo, nosso Senhor. Na quinta-feira, dia 29 de dezembro, dia do Santo Tomás Becket, era bispo e mártir. O arcebispo Teobaldo morreu em 1161 e Henrique II, graças ao privilégio dado pelo Papa, pôde escolher Tomás como seu sucessor à sede primaz de Canterbury. Ninguém, e muito menos o rei, podia prever que personagem tão comentado se transformaria subitamente em grande defensor dos direitos da Igreja e em zeloso pastor de almas. Ordenado sacerdote a 3 de junho de 1162 e consagrado bispo um dia depois, Tomás Becket não tardou a indispor-se com o soberano. As constituições de Clarendon, de 1164, tinham atualizado certos direitos régios abusivos e já em desuso. Tomás Becket negou-se, por isso, a reconhecer as novas leis e escapou da ira do rei, fugindo para a França, onde ficou 6 anos no exílio, levando vida ascética num mosteiro cisterciense. 4 cavaleiros armados foram para Canterbury. O arcebispo foi avisado, mas ficou no seu lugar. O medo da morte não deve fazer-nos perder de vista a justiça. Recebeu os sicários do rei na catedral, vestido com os paramentos sagrados. Deixou-se apunhalar sem opor resistência, murmurando: aceito a morte pelo nome de Jesus e pela Igreja. Era o dia 23 de dezembro de 1170. 3 anos depois, o Papa Alexandre III o inscreveu no catálogo dos santos. Sexta-feira, dia 30 de dezembro, a Igreja reserva para a Sagrada Família de Nazaré.
Após o Natal, a Igreja põe diante de nossos olhos, para serem contemplados, os detalhes, os diversos quadros que se sucederam ao grande acontecimento. Chama a atenção de modo especial a realidade da família, a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Deus, que é todo-poderoso, poderia inventar outras formas para seu filho vir ao mundo e salvá-lo, mas quis que tudo acontecesse pelo meio mais comum, ou seja, uma família humana. Com tudo o que isso significa: casa, trabalho, afeto, dificuldades mil, enfermidades, vizinhança, envolvimento com a sociedade e daí por diante. No entanto, esta família foi pensada justamente no céu, no seio da Trindade, por ser um de seus mais lindos reflexos aqui na Terra. Ela é sagrada. Tudo que faz parte do plano de Deus tem esta sacralidade característica. O sagrado é separado do resto e preservado pelo imenso valor, enquanto portador de tesouros destinados ao bem de todos os filhos do Senhor. Nunca o sagrado seja visto pelos cristãos como ameaça ou proibição, mas sempre como ideal a ser acolhido e alcançado, para que não falte a graça de Deus. A sagrada é aquela família pela presença de Maria, Virgem e Mãe, escrava do Senhor, a qual se deixou revestir da palavra de Deus, pronta a servir e amar, discípula de seu próprio filho, esposa, mãe e viúva, mulher forte, como a vemos aos pés da cruz, mulher da prece e do louvor, no testemunho do Magnificat. Sagrada é a família, porque é conduzida por José, homem elogiado por uma expressão riquíssima de significado na Escritura, justo, o oposto do ímpio. Nenhuma palavra sua foi registrada na Bíblia, mas o que ele fez, as sábias decisões tomadas para ser fiel a Deus, tudo resume à altura que chegou aquele carpinteiro de Nazaré. Sagrada Família, porque sua razão de ser era o acolhimento do Messias Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, chamado Filho do Homem. Sagrada Família, porque tabernáculo protetor da presença de Deus conosco, o Emanuel. Vamos ouvir uma música e a gente já termina os santos de hoje. Muito bem, então para concluir os santos da nossa Santa Igreja, deste domingo, ficou um pouco longo, porque era bastante assunto para se dizer, né? Não dava para deixar passar em branco. Vamos para sábado, dia 31 de dezembro, era o dia de São Silvestre I, um grande papa da Igreja. O longo pontificado de São Silvestre, de 314 a 335, correu paralelo ao governo do imperador Constantino, numa época muito importante para a Igreja, que pôde sair da clandestinidade das perseguições. Nesta época, teve lugar de destaque o imperador Constantino. Esse, de fato, herdeiro da grande tradição imperial romana, considerava-se o legítimo representante da divindade. Nunca renunciou ao título pagão de Pontífice Máximo, e logo também do Deus dos cristãos, e por isso encarregado de controlar a Igreja, como qualquer outra organização religiosa. Constantino introduzia um método de intromissão do poder civil nas questões eclesiásticas que não será sem nefastas consequências. Mas, no momento, as consequências foram positivas, também pela boa harmonia que reinava entre o Papa Silvestre e o imperador Constantino. Foi ainda a harmonia e colaboração entre o Papa Silvestre e Constantino que permitiram a construção de duas outras importantes basílicas romanas, uma em honra de São Paulo, na Via Ostiense, e, sobretudo, a outra em honra de São João. Constantino, aliás, quis até demonstrar a sua simpatia para com o Papa Silvestre, dando-lhe o seu próprio palácio lateranense, que foi desde então e por diversos séculos a morada dos papas. Não lhe deu, todavia, como afirma o martirológico romano, a satisfação de administrar-lhe o batismo, que Constantino só recebeu na hora da morte, quando se converteu de fato, né? São Silvestre morreu em 335, né?
335. E hoje, domingo, dia 1º de janeiro, ano de 2023, a igreja faz a solenidade a Maria Santíssima, Mãe de Deus. Nós falaremos disso agora a seguir, no Momento com Maria. Mas vamos dar uma pincelada. A solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, é a primeira festa mariana que apareceu na Igreja Ocidental. A Natividade de Santa Maria começou a ser festejada em Roma no século IV, provavelmente junto com a dedicação de uma das primeiras igrejas marianas de Roma, a de Santa Maria Antiga, no Fórum Romano, ao sul do Templo dos Castores. Deus se fez carne por meio de Maria, começou a fazer parte de um povo, constituiu o centro da história. Ela é o ponto de união entre o céu e a terra. Sem Maria, desencarna-se o Evangelho, desfigura-se e transforma-se em ideologia, em racionalismo espiritualista. Apresentar-se a Maria como a mulher que, com a sua ação, favoreceu a fé da comunidade apostólica em Cristo e cuja função materna se dilatou, vindo a assumir no Calvário dimensões universais. Isso é do documento de Puebla, número 301 e 302. Muito bem, chegamos ao final então dos santos da nossa Santa Igreja deste domingo. Peçamos que todos os santos da Igreja roguem por nós, porque sim, nós somos pecadores. Bom, primeiro bloco do programa deste domingo. Vamos ouvir a liturgia, né, um salmo da liturgia deste dia de hoje, que diz assim: que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Ouçamos a música deste salmo e a seguir a gente traz um momento com Maria desse domingo.